Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus aproximou. Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesses breves minutos, essa breve palavra, tem tanta coisa hoje maravilhosa nessa primeira sexta-feira. Em primeiro lugar, o coração de Jesus que celebramos em todas as primeiras sextas-feiras, onde nesta perseverança em olhar para o coração de Jesus e desejar que Ele troque comigo, que eu tome o coração dele e Ele tome o meu, nós vemos e experimentamos de fato um amor especial de Deus por mim, porque de fato eu quero e Ele faz. De fato, Jesus toma o meu coração e me dá o dele, para que eu possa colocar no lugar. Mas basta que eu queira, eu preciso aceitar o coração de Jesus. Em segundo lugar, celebramos também a Páscoa do Papa Francisco, que tanto nos ensinou e hoje nós chamamos muitas vezes. Eu tenho lido muito sobre isso, acredito que vocês também estão vendo muito os cardeais reunidos lá em Roma falando sobre continuidade. Nós temos que sim continuar e seguir o legado do Papa Francisco. De fato, devemos deixar com que o Espírito do Papa Francisco esteja assim presente na igreja, mas não só dele. Muito nos ensinou Francisco daquilo que ele aprendeu de Jesus. E falando sobre esta continuidade, celebramos também hoje a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. E de fato, eu e você recebemos a continuidade
fidelidade dos ensinamentos de Santo Atanásio na igreja hoje. Santo Atanásio foi bispo de Alexandria, né? Norte do Egito, norte da África, mais precisamente ali perto do Egito. Viveu no século IV. Nasceu em 275, 285, negócio desse? Não, 85 ou 95. Final do século III, começo do século IV. Ou seja, a igreja era uma jovem e passava por uma grande tribulação, saía de uma perseguição, de um breve período de paz e entrava em outro, porque de 303 a 313 a igreja viveu uma das piores perseguições, a perseguição do imperador Diocleciano, infância de Santo Atanásio. Santo Atanásio viveu a sua fé cristã, a fé cristã católica na perseguição. E jovem ele viu como a igreja sobreviveu, os cristãos sobreviveram por causa do alimento divino com o qual a igreja era alimentada. Sem o pão que vem do céu, o maná que era necessário para o sustento da vida da igreja, a igreja não teria sobrevivido. De qual alimento eu estou falando? Dois elementos básicos que configuram a palavra de Deus. Configuram este alimento divino, a palavra de Deus e a Eucaristia. Isso bastou para sustentar a igreja em meio a prisões, em meio a perseguições, em meio a assassinatos, morte. E ouso dizer, porque quem tem televisão, jornal, celular, não é alheio às notícias. Santo Atanásio foi bispo de Alexandria no Egito, aonde hoje se vive uma das piores perseguições a cristãos, no Egito, por culpa do extremismo religioso dos nossos irmãos muçulmanos. Não é culpa de todos, de uma pequena minoria que insiste em utilizar a palavra não para a vida, mas para a morte, para matar. Utilizam de Deus para matar, não para a vida. Pois bem, Santo Atanásio viveu neste período. E uma das coisas mais importantes da vida de Santo Atanásio, assim como viveu o Papa Francisco, foi a fidelidade à sã doutrina e os ensinamentos fiéis da igreja. Em questão de fé, eu nunca vi o Papa Francisco errar. Porque isso para nós cristãos é verdade de fé. O Papa é infalível. E o bispo, quando ensina, ele não falha. Pois Santo Atanásio, já adulto, já experimentado na fé, foi chamado a defender um dos maiores e mais graves erros de fé na igreja, o arianismo. Heresia grave que poderia ter destruído a igreja se não fosse também os ensinamentos de Santo Atanásio. Vamos fazer um teste, porque ninguém sai daqui sem aprender. Catequese. O que diz a nossa fé? Católico de verdade vai saber responder. O que diz a nossa fé? Lá no credo estão várias verdades de fé condensadas que nós proclamamos, não é? Quem reza o credo proclama: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Não é assim? Eu falo primeiro, eu falo de mim. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Certo? Fiz isso ano passado, esse povo vai lembrar, eu lembro perfeitamente.
Amém. Nós que temos e acreditamos no Deus único, sabemos que Jesus Cristo é Filho de Deus, sim ou não? Sim. E que o Espírito Santo vem de Deus, sim ou não? Sim. Certo, perfeito. Então digo, Jesus, Filho de Deus, vem diretamente de Deus Pai. E o Espírito Santo vem diretamente de Deus Pai, certo? Certo? Que isso, gente? É bando de herege. Que vergonha! É assim que você acredita na sua fé? Eu disse, Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é gerado, não criado, certo? Consubstancial ao Pai, da mesma substância. E o Espírito Santo vem do Pai, certo? Só do Pai, do Pai e do Filho. O Espírito Santo precisa desta relação íntima, união perfeita de Pai com Filho. Por isso que dizemos: o Pai é quem ama, o Espírito Santo, o Filho, a segunda pessoa, Jesus Cristo, é o amado, e o Espírito Santo é o amor. A quem devemos isso? Santo Atanásio. Também, Santo Atanásio defende que, primeiro, Jesus Cristo é Filho de Deus, não em aparência, mas realmente é Filho de Deus. Veio do Pai, é consubstancial. Esta palavra foi a palavra que fez Santo Atanásio ser perseguidor, consubstancial, da mesma substância. E digo mais, para dizer que eu não estou falando longe daquilo que escutamos na leitura da palavra de Deus. Lembra daquele pão que Jesus hoje multiplicou e que os homens ficaram admirados? Mas a admiração deveria ser nós, por receber o pão que vem do céu, o próprio corpo de Jesus, que não alimenta meu corpo só, mas alimenta meu corpo e a minha alma, e me faz ser um com Jesus e com Deus. Participo da mesma intimidade da Santíssima Trindade quando recebo a Eucaristia e medito a palavra. Isso devemos a Santo Atanásio. Concílio de Nicéia 325. 381. O Espírito Santo, Santo Atanásio já tinha falecido, mas as suas palavras continuaram. O seu ensinamento continuou. Nisso, a continuidade da igreja nós experimentamos até hoje. Seja Santo Atanásio, o início da igreja, seja o Papa Francisco, seja qualquer um daqueles pastores, doutores, mestres da fé, que nos deixam um precioso ensinamento. Devemos, sim, receber a Cristo. Não o alimento que sacia a fome, mas de fato sacia a alma. Que Santa